vídeo de hoje nós vamos ver se vale a pena ler o livro O Apanhador no Campo de Centeio. Eu vou falar um pouco sobre ele, o que acontece na história, trazer alguns personagens e suas características como nosso protagonista. Também vou falar um pouco sobre o título do livro, que causa às vezes gera alguma dúvida aí nos leitores sobre o seu significado. Então vamos lá? Roda a vinheta! Oi gente, eu sou a Duda Cabral e eu vou falar hoje sobre O Apanhador no Campo de Centeio. Este livro, escrito por J.D. Salinger, gerou uma pequena revolução no comportamento dos adolescentes. Publicado em 1951, nunca ninguém havia tido essa performance, esse modo de ver, de falar, de representar o mundo do ponto de vista de uma adolescente. Na verdade, naquela época, o termo adolescente, a questão adolescente não era muito abordada, porque os adolescentes não tinham tanta liberdade como temos hoje em dia. Então foi assim, gerou muito burburinho. Essa história é narrada por um protagonista que era uma adolescente e tem 17 anos, com a história que ele narrou, ele tinha 16. E assim, é um adolescente desajustado, rebelde e que tinha um ponto de vista muito crítico em relação ao mundo. No livro, temos o protagonista, Holden Caulfield, que ele faz muitas críticas à sociedade, ele critica a escola, critica a religião, critica um monte de coisas, principalmente coisas relacionadas a adulto. Ele também faz muitas críticas a pessoas ao redor dele, os colegas de classe que estudam na mesma escola com ele. Ele fala que essa forma de pensar dele faz com que ele acabe se afastando das pessoas. Então podemos ver que ele é um garoto solitário, um garoto que tá sempre sozinho. E ele conta pra gente essa aventura que ele teve no último final de semana antes de ir para casa para passar o Natal. No começo do livro, Holden nos dá a entender que tá em algum tipo de hospital, alguma coisa assim, se tratando de um esgotamento que ele teve. Porque naquela época, as ações do Holden, elas não eram assim normais de um adolescente, de expressar a sua opinião, de expor e de fazer essas críticas. Então ele acaba indo para esse lugar para se tratar desse esgotamento. Holden começa a história contando sobre uma tarde que ele tinha acabado de chegar de um jogo de esgrima, que não teve jogo, porque ele acabou esquecendo o equipamento. E ele vai contando, ele vai se apresentando, fala um pouco do irmão dele, JB, que está em Hollywood. Então ele vai visitar um professor, seu professor Spencer de escola, seu professor Spencer de história, e ele tem uma conversa com o professor dele. E esse professor, ele tenta ajudar o Holden, Pergunta por que o Holden deixou ser reprovado, porque ele nos diz que foi reprovado em 4 matérias e por isso ele foi expulso da escola. Então esse professor, ele tenta entender um pouco o Holden. Só que o Holden, assim, ele não se abre pra ninguém, Ele não tem aquela conversa, então ele logo vai embora, volta pra escola e ele conta que já fez as malas pra ir pra casa. Então, assim, essa notícia da expulsão não foi uma coisa que mexeu com o Holden, não deixou ele preocupado, abatido, ele nem se importou com isso. E ele nos conta que ele é acostumado a ser expulso das escolas. Ele também conta de uma vez que ele foi expulso de uma escola porque ele simplesmente não queria estudar com aquelas pessoas, porque ele considerava elas muito falsas, muito hipócritas. Então, nós vemos essa característica no Holden. Ele não se importa muito com as coisas que estão acontecendo no momento. E nós vemos que isso, assim, gera uma confusão nele, Porque ele não pensa um pouco no futuro dele. Holden nos conta um pouco sobre as pessoas com quem ele convive, o colega que mora no outro dormitório, chamado Ackley, que ele acha um cara muito nojento. E ele apresenta também o seu colega de quarto, que é um cara, ele diz que é um cara bacana, mas que está sempre pedindo um grande favor para as pessoas. Então, a história, ela ocorre em uns 2 dias, no final de sábado até o meio-dia de segunda-feira, Apesar do livro, assim, ser um tamanho médio, ele não é muito grande, mas também não é um livro pequenininho. Ele tem essa abordagem desses 2 dias, E ao longo, assim, dessa tarde de sábado,
Holden vai nos contando um pouco sobre ele, que ele fuma muito, que ele gosta de beber muito, e ele também conta que ele é muito mentiroso e que às vezes ele age muito como uma criança. Então aí nós já começamos a ver que Holden, ele não tem aquela maturidade de um garoto da idade dele. Então ele começa, né, a agir como criança, e quando Ackley vai no dormitório dele e ele quer que o Ackley saia, ele começa a se fazer de maluco, como ele diz, né? Colocando o chapéu de caça dele no rosto e se fingindo de cego, fingindo de maluco. Fica com aquela brincadeirinha com o Ackley de uma criança de 12 anos, como ele mesmo diz, e assim faz o Ackley ir embora. Nessa noite de sábado, do início da história, Holden nos conta sobre uma briga que ele teve com o seu colega de quarto. E ele começa assim: o colega de quarto dele ia sair com uma garota, uma namorada, e foi se arrumar. Então, nessa parte da história, nós já começamos a ver que o Holden tem algum tipo de bipolaridade, alguma coisa assim. Porque ele conta que estava sentado na pia, conversando com o colega dele, quando simplesmente deu vontade de dar uma gravata no colega dele, e é isso que ele fez. E aí nós percebemos também que o Holden, ele age muito com a forma como que vem à vontade. Se der vontade dele fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Se não der, ele não faz. Como ele conta, ele descobre, né, que a namorada do colega era uma antiga amiga de infância dele. Então Holden quer muito ir dar um abraço nela, mas simplesmente não tem vontade de ir, então ele não vai. E durante essa conversa que ele vai tendo com o colega de quarto dele, nós vamos vendo mais algumas características do Holden. E depois que o colega dele saiu com a menina, ele simplesmente falou que se sentia um pouco deprimido, um pouco triste, sem vontade de fazer nada, então ele fica sentado na poltrona, simplesmente assim. E ele diz que depois de um tempo, ele conta que o colega dele voltou, então ele começou a fazer perguntas sobre a garota, se ela tava bem, se ela ainda deixava as damas na última casa. Então ele foi fazendo essas perguntas e o colega de quarto dele sempre dava uma resposta meio vazia, porque não se importava tanto com essas coisas como o Holden. O Holden vai nos contando que ele começa a ficar com raiva, se estressando com esse colega dele. Então quando o colega dele sai do banheiro com a escova de dente na boca, Holden fala que simplesmente veio a vontade de socar o colega dele para que aquela escova atravessasse a garganta dele. Sim, Holden simplesmente veio essa imagem na cabeça dele e foi o que ele fez. Ele tentou socar o colega dele, mas como ele é ruim de briga, né, acabou errando e ele levou um baita de um soco do colega dele. Aí ele ficou um bom tempo no chão, o colega dele chegou a se preocupar se ele ainda estava vivo, e depois disso, Holden simplesmente partiu para cima do colega dele, mesmo sabendo que não era tão bom de briga quanto o outro. E ele vai e começa a querer dar soco no colega dele, e o colega, obviamente, revida os socos, né? E depois dessa briga, Holden fala que se sente cansado do colega, então vai pro quarto do outro aluno que ele cita, que é o Ackley. Ele vai pro quarto do Ackley e fica lá. Simples assim, ele deita na cama do colega do Ackley e fica lá por um tempo. Então, simplesmente, depois disso, veio a vontade do Holden de vir pegar suas coisas, ir pro dormitório dele, pegar suas coisas e ir embora da escola mais cedo, ficar um pouco em Nova York, deixar a mãe dele digerir um pouco a notícia de que ele foi expulso antes de ir pra casa. Então ele faz isso, e na mesma noite ele sai da escola e se hospeda em um hotel em Nova York. Nós podemos observar que o livro, ele é muito aquele jeito adolescente, repete palavras, tem várias palavras de baixo calão que Holden usa, e ele fala que ele gosta muito, ele tem muita mania de usar a palavra no duro e pra burro, né? E eram as gírias daquela época, né? Nós podemos ver isso no Holden, sempre que ele tá repetindo essas gírias, um típico adolescente mesmo. E uma das críticas que nós podemos ver o Holden fazendo é quando o professor dele vai explicar que ele tem que começar a pensar mais no futuro dele, pensar mais nas coisas, e usa a metáfora da vida é um jogo. E Holden, mesmo que ele não verbalize isso, ele faz uma crítica à sociedade, as pessoas, usando esta mesma metáfora, que ele diz que sempre quem que tá em cima vai ganhar o jogo, e o jogo sempre vai ser as regras dessas pessoas que estão em cima, e os que estão embaixo vão ter que simplesmente aturar. E nós podemos também ver esse lado crítico do Holden. Ao longo da história também, nós podemos ver que essas criancices do Holden que ele faz, de agir como uma criança, essa revolta dele, essa rebeldia, simplesmente acontece porque o Holden não quer amadurecer.
amadurecer. Ele não quer virar um adulto. Ele quer continuar como uma criança. E ele também quer que as pessoas, as crianças ao redor dele, continuem do jeito que estão, principalmente a irmã dele. Ele até diz, ele cita lá, a irmã dele, ele conta que ele quer ser um apanhador no campo de centeio. Ele explica pra irmã dele como que ele quer fazer as coisas. Holden, ele simplesmente não gosta de mudança. Podemos ver na história ele falando que ele gosta muito de museus, porque lá as coisas nunca mudam. E assim, Holden, ele não gosta que ele não gosta que a irmã dele cresça, não gosta que as coisas mudem. Por isso que ele adora museus, porque lá sempre tudo está o mesmo, né? Ele fica até muito preocupado que a irmã dele cresça, porque ele vai ver na escola da irmã dele, tem várias palavras de baixo calão pichadas no muro, escritas, ele até chega a apagar uma, mas quando ele olha tem outra. E ele fica preocupado com a irmã dele vendo aquilo, porque ele não quer que ela cresça, ele quer que ela continue aquela criança que ela sempre foi. E também Holden fala um pouco sobre seu outro irmão, Ellie, né? O irmãozinho mais novo. E nós podemos ver ao longo da história que Holden se sente um pouco culpado pela morte dele. E ele conta que ele fala também sobre a luva beisebol do irmão. E ele conta que no dia que ele soube que o irmão dele tinha falecido por leucemia, ele quebrou todas as janelas da garagem com a mão. E foi tentar até quebrar as janelas do carro, mas seus pais o impediram. E por isso até hoje ele não consegue mexer direito a mão. E muitas pessoas hoje em dia ficam confusas sobre o título do livro, O Apanhador no Campo de Centeio. Muitas não entendem o porquê desse título, mas conforme vamos lendo o livro, Holden vai nos explicando. Quando Holden diz que quer ser um apanhador no campo de centeio, a irmã dele não entende no começo, então ele explica que ele imagina um campo, né, com um penhasco e as crianças correndo e brincando, e ele tem que ficar catando, né, apanhando as crianças que estão correndo perto demais do penhasco para elas não caírem. E algumas pessoas entendem essa parte como o penhasco, a queda do penhasco, sendo a perda da inocência, né? E o Holden não quer que as crianças percam a inocência, ele não quer que as crianças deixem de ser inocentes. Então ele fica lá cuidando dessas crianças, né? E pra elas não perderem essa inocência. O Holden, ele quer cuidar das crianças, ele quer ajudar a impedir as crianças de cair. Assim como alguns professores dele impediram ele de cair, de ajudar ele, né? Então alguns têm essa visão sobre o Holden. Aqui a parte que ele fala, né, do apanhador, eu vou colocar. E agora eu vou ler essa parte em que o Holden fala sobre ser o apanhador. Fico imaginando uma porção de garotinhos brincando de alguma coisa num baita campo de centeio e tudo. Milhares de garotinhos e ninguém por perto. Quer dizer, ninguém grande, a não ser eu. E eu fico na beirada de um precipício maluco. Sabe o que tenho que fazer? Tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Quer dizer, se um deles começar a correr sem olhar para onde está indo, eu tenho que aparecer de algum lugar e agarrar o garoto. Só isso que eu ia fazer o dia todo. Ia ser só o apanhador no campo de centeio. Sei que é maluquice, mas seria a única coisa que eu iria fazer. Sei que é maluquice. Então nós vemos isso do Holden, que ele tem essa vontade de cuidar das crianças, de proteger as crianças. Então, o livro, O Apanhador do Campo de Centeio, ele traz muitos mistérios, muitas dúvidas, que até hoje não foi solucionado. E o Holden tem algum tipo de problema psicológico. Então, ele é um grande mistério, esse livro. Mas ele é muito interessante de se ler para poder conseguir entender um pouco mais dos adolescentes. Porque, assim, existem muitos adolescentes que se sentem como Holden, que se identificam com ele, né? Então, esse livro, ele é muito interessante. Eu recomendo muito ler ele. Ele é um livro, assim, é um pouco complicadinho para ler ele. Você só entende na segunda vez que você lê. Mas se você se empenhar e se esforçar para ler ele até o final, eu garanto que vai gostar do livro. Eu gostei muito dele. Eu achei ele meio enroladinho na hora de ler, mas eu li 2 vezes e eu gostei muito dele. Então, eu recomendo porque, assim, é uma forma de ver a partir do ponto de vista dos adolescentes, né? De entender os adolescentes, de entender o que passa um pouco na cabeça de um adolescente, né? Então, ele tem essa pegada mais informal e essas coisas. Por isso, é muito interessante ler ele e eu recomendo muito. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e coloca nos comentários abaixo se você gostou ou não. E coloca também, não esquece de colocar o seu livro favorito
para eu estar colocando na lista de livros que eu vou ir trazendo. Eu tenho uma listinha com os livros que eu já tenho, que eu gostei, que eu recomendo, e vocês vão ir falando, eu vou ir lendo os livros que vocês pediram e vou ir trazendo eles também. Então, até mais!